E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz. E eu sou a Isa do Fortuna Sim. No vídeo de hoje a gente vai dar 10 dicas para você escolher um bom fundo de investimento imobiliário. Se você é novo por aqui, aproveita já para se inscrever no canal, que sempre tem muito conteúdo bacana sobre finanças e investimentos, e também para nos acompanhar no Instagram, que a gente está sempre postando outras dicas relacionadas a esse tema por lá, e a gente dá sempre as novidades em primeira mão. Então, se você ainda não nos segue, aproveita para nos seguir. Provavelmente você já ouviu algum amigo ou algum parente falar que investir em imóveis é a melhor coisa do mundo e que é um investimento super seguro, mas a gente vai te mostrar aqui nesse vídeo que existe uma outra maneira, uma maneira que a gente acha muito melhor de participar do mercado imobiliário sem precisar ter aquela montoeira de dinheiro para começar e sem precisar fazer empréstimo, nada daquilo. Para quem está começando a investir em renda variável, os FIIs são uma ótima opção de início, porque eu acredito que tem uma variação menor, né, em comparação com o mercado de ações. Então, quando você olha para os investimentos de fundo imobiliário, você tem uma grande oportunidade, primeiro, de começar a investir com pouco dinheiro. Segundo, de receber dividendos mensais, ou seja, você recebe todo mês o valor relativo ao aluguel dessas propriedades ou alguma coisa assim. E você tem uma variação, historicamente, bem menor do que na bolsa de valores. Então, é uma ótima porta de entrada para você que tem interesse em investir em renda variável, mas ainda não começou. Isso que a Isa falou é muito interessante porque eu acho que o caminho natural das pessoas é começar com a poupança, daí elas vão para o Tesouro, daí CDB, daí PCA, prefixado, e depois elas vão para ações ou para fundos de ações. E daí a pessoa toma um susto, porque ela está acostumada com a variação da renda fixa, e quando ela se depara com a brutalidade do movimento no mercado de ações, muitas vezes ela desiste, né? Ela fala assim, nossa, não é para mim. Saca tudo e daí continua na renda fixa. E os FIIs, eles são realmente interessantes porque eles têm uma volatilidade menor, então eles variam menos no passar do tempo. E, no Brasil, isso é até um dado muito interessante, mas no longo prazo os FIIs eles têm apresentado uma rentabilidade superior ao Ibovespa. O IFIX, né, que é o índice dos FIIs, ele apresentou historicamente uma rentabilidade maior do que o Ibov, que é o nosso índice de ações, né, o índice mais famoso. Então é uma boa oportunidade de você começar a investir. Basicamente o que um fundo imobiliário faz é ele gerencia um imóvel. Pode ser um imóvel comercial, pode ser um shopping, pode ser um galpão, enfim, imóveis grandes, e daí várias pessoas podem participar desse investimento. Então eles reúnem o dinheiro de todo mundo e aí uma pessoa gerencia esse imóvel, né? A gente já explicou bem detalhadamente sobre os FIIs. Na nossa aula, tem uma aula completa como você pode montar uma carteira de investimentos em renda variável com foco em gestão profissional. Então, com aqueles ativos em que existe um gestor por trás, em que existe uma pessoa que está lá tomando essas decisões. Então, alguém que tem formação para isso, alguém que estuda, alguém que tem na agenda dela o tempo dedicado todos os dias para fazer aquilo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, nesse vídeo aqui a gente não vai se estender muito explicando o que são FIIs e tudo mais, então, porque já está nesse vídeo bem detalhado. Mas o que a gente ficou de mostrar é como escolher bons fundos de investimento imobiliário, porque você tem uma infinidade de fundos diferentes, que é o mesmo problema que a gente tem com o mercado de ações. Você tem uma infinidade de opções, mas a pessoa que está investindo, ela precisa tomar boas decisões, ela precisa saber selecionar quais ações ou quais fundos têm um potencial maior do que os outros. Né? Isso. O que a gente vai mostrar são filtros básicos que a gente usa, assim, para eliminar aqueles fundos que potencialmente são meio catastróficos ou problemáticos. Então a gente vai primeiro falar todos eles e depois a gente vai mostrar na tela do nosso computador como que você pode fazer essa filtragem com as nossas dicas ou com algum outro filtro que você queira fazer. E você consegue reduzir muito essa lista bem rápido, assim, em menos de 2, 3 minutos você, sei lá, sai de 300 FIIs para uns 20, 30. Então é bem interessante que daí você tem uma lista muito menor para dar uma estudada mais aprofundada. Então vamos lá para as nossas dicas. A primeira dica é que esse fundo tem que ter um patrimônio mínimo de R$1 milhão. Por que a gente faz esse filtro, né? Porque a gente quer
escolher os FIIs que são maiores, né? Que provavelmente eles têm um imóvel maior, que tem mais pessoas que estão alugando essa sala, ou simplesmente porque ele tem uma flexibilidade maior de gerenciar todo esse patrimônio. É importante você prestar atenção com calma nisso que a gente vai falar nesses filtros, porque eles são mais ou menos, eles são filtros parecidos com o que a gente usa para escolher ações também. Isso aqui no mercado de FIIs é um pouco mais simplificado, você não tem tantas métricas quanto nas ações, mas a ideia é mais ou menos a mesma. E esse primeiro filtro do patrimônio líquido de 1 bilhão, você pode falar, nossa, 1 bilhão, né? É porque pensa assim, imagina que você tem uma reserva de emergência de 10 mil reais. Então você se sente confortável, você está ali tranquilo, você tem 10 mil reais. Agora, imagina hipoteticamente que você tem uma reserva de emergência de 1 bilhão de reais. Você ficaria muito mais tranquilo com 1 bilhão de reais, porque você tem uma reserva muito maior. Quando você tem muito dinheiro, você tem muita margem. E você tem muito mais segurança. Então, entre você investir em um fundo que tem 10 milhões de reais e um fundo que tem 1 bilhão de reais, esse fundo que tem 1 bilhão, ele tem preocupações muito diferentes das do fundo que tem 10 milhões. Porque ele tem muito dinheiro sob gestão. Então, o gestor precisa ter cuidados diferenciados para gerenciar todo esse patrimônio e, naturalmente, a renda que esse patrimônio gera, sendo um patrimônio de 1 bilhão, é uma renda gigantesca. E essa renda serve também para aumentar o colchão de segurança do fundo. Patrimônio líquido, então, é assim, o conceito, né, é tudo que o fundo tem de patrimônio, mas líquido, ou seja, tirando tudo aquilo que o fundo deve. Então, se o fundo tem algum empréstimo, pagamento de salário, tirando todas essas coisas, contas, esse é o patrimônio líquido do fundo, né? O segundo filtro é que a gente prefere fundos que sejam fundos de tijolos. Em FIIs existe essa diferenciação entre fundos de papel e fundos de tijolos, e daí tem o meio do caminho que são os fundos híbridos. Os fundos de papel são os fundos de crédito, então são os CRIs que você encontra na corretora lá, são uma espécie de crédito para imóveis. E existe uma classe de fundos imobiliários que lida só com os CRIs, crédito. Mas a gente não gosta dessa classe de fundos, primeiro porque crédito é uma coisa que a gente precisa tomar sempre muito cuidado para escolher. Das classes de investimento que você pode fazer, crédito é uma das mais complicadas de você avaliar o risco. É complicadíssimo avaliar o risco. Esses investment banks, eles têm assim, equipes inteiras de avaliação de crédito. Só para esse mercado de... então a gente pensa assim, crédito privado, faz um empréstimo ali, é ok. Muitas vezes não é ok, porque muitas vezes a gente não consegue ver o risco por trás desse empréstimo. E daí por isso a gente prefere os fundos de tijolos, que são também filosoficamente, né? Você vai comprar um FII porque você quer participar do mercado imobiliário. Então você quer participar do mercado imobiliário, você quer receber uma renda, um aluguel sobre um imóvel de verdade, um imóvel físico que tem. E daí a ideia de você ter um FII de tijolo, que representa um imóvel de verdade, faz muito mais sentido na nossa cabeça do que você ter um FII de papel, que é um crédito que alguém fez por alguma razão. O nosso terceiro filtro é que a gente dá preferência para incluir na nossa carteira de FIIs fundos que tenham mais de um imóvel, então que não sejam um único empreendimento. Pode ser que você encontre alguns fundos imobiliários que sejam um prédio comercial, ou uma única agência bancária, ou um único shopping menor. Então a gente dá preferência para fundos que incluam mais de uma propriedade. E isso entra na questão da diversificação, né? Porque imagina, mesmo que seja um fundo muito grande, que tenha um shopping muito grande. Hipoteticamente, se cair um meteoro nesse shopping, você está ferrado. Então, assim, você tem que... Claro, é um exagero, mas na hora da diversificação você leva em consideração esses fatores. Daí, se você tem uma carteira com 30 imóveis e cai um meteoro e destrói um deles, tudo bem, você tem 29 outros imóveis ainda que vão te gerar renda. O quarto filtro é o filtro, acho que o mais subjetivo deles, né? Que a gente dá preferência para gestoras que são confiáveis. Isso é subjetivo, porque o que é uma gestora confiável? Sei lá, né? Mas assim, por alto, uma gestora confiável é uma gestora que está há vários anos já no mercado, então uma gestora que já se conhece, já se sabe que ela atua no mercado de imóveis há bastante tempo, é uma gestora transparente e uma gestora que tem boa relação com os investidores. Uma gestora que a gente gosta bastante é o Credit Suisse, porque já está há vários anos no mercado, eles têm uma carteira de fundos bem diversa. E é claro que você não vai só na gestora, vou comprar todos os fundos do Credit Suisse. Não. Você tem que ver se os outros critérios que a gente está falando aqui também
são satisfeitos, né? Não adianta você querer só atrás de uma gestora boa e achar que só isso vai ser o suficiente. E daí com isso você evita assim aquelas cagadas monstruosas, né? Porque se você tem um fundo que está há 6 meses no mercado, a chance desse fundo fazer uma lambança é muito maior do que um fundo que está já há 15 anos lidando com imóveis. O nosso quinto filtro é ver se esse fundo imobiliário faz uma distribuição consistente de dividendos. Como eu falei, se você aplica o seu dinheiro em um fundo imobiliário, você vai receber um dividendo mensal proporcional ao valor que você investiu. Então, se eu investi um valor X e o Luiz investir 3x, é claro que no final ele vai ganhar mais, porque ele investiu mais, né? Mais em reais, eu digo. E a gente prefere os fundos que têm uma distribuição consistente. Então, o que isso quer dizer? Que vai pagar mais ou menos a mesma coisa todo mês para os cotistas. E a gente também prefere que eles paguem não só todos os meses, mas que o valor também seja mais ou menos parecido, porque você não quer em um mês receber 0,1 e no outro mês receber 5%. É claro que esse 5% é um valor muito acima. Eles normalmente pagam na faixa de 0,4 a 0,7, assim, quando muito, né? Mas é mais ou menos nessa faixa. Então você quer que, historicamente, você tenha uns valores mais ou menos ali dentro dessa faixa e que eles sejam mais ou menos parecidos. O sexto filtro a gente já meio que falou aqui, mas consiste em buscar fundos que tenham um longo histórico. O que é um longo histórico? É um fundo que já esteja consolidado no mercado de FIIs já por vários anos. Porque você não quer correr o risco de ter algum problema, sei lá, o prédio é novo e teve algum problema estrutural, ou a gestora que está administrando teve algum problema. Se você tem alguma probabilidade grande de dar problema, vai ser sempre no início, né? Porque no início você ainda está adaptando os mindsets, ajustando tudo que você vai fazer e tudo mais. Então, isso é para qualquer projeto, né? Então, no começo, a probabilidade de dar erro é muito maior. A sétima coisa que a gente olha é se esse FII tem uma baixa vacância. Vacância são os imóveis ou as lojas, no caso do shopping, que ficam vazios. Então, que o proprietário não consegue alugar para ninguém. Então, se você, sei lá, conhece alguém que investe em imóveis e que aluga esses imóveis, provavelmente você já ouviu alguém comentando que tem uma dificuldade de encontrar pessoas para alugar. Principalmente quando a situação econômica não é muito boa, ou se você está numa região que é mais afastada, que é difícil de alugar, ou se o imóvel é muito grande. Então existe uma percentagem dessas propriedades que ficam vazias, que o proprietário fica buscando alguém para alugar e que às vezes fica lá a plaquinha de alugue-se por muitos meses. Então a gente busca fundos imobiliários que tenham uma taxa de vacância baixa, ou seja, que percentualmente o número de imóveis que estão vazios em comparação com os imóveis que estão alugados, é bem pequenininho. Tem alguns imóveis que a negociação é um pouco mais difícil, né? Tipo, galpões comerciais que o aluguel é muito caro ou que tem alguma qualidade muito específica, assim. Então, tipo, salas comerciais em um prédio muito luxuoso. Ou, tipo, o andar inteiro. Exato. Ou se você quer fazer um contrato de, tipo, 5 anos, 10 anos, acaba sendo mais difícil de você encontrar alguém que vai cumprir todas as características que você está buscando, né? E a diversificação ela também age em prol da vacância baixa, porque se você tem muitos imóveis, pensa comigo, se você tem 2 imóveis e um deles não está alugado, você tem uma vacância de 50%. Mas se você tem 50 imóveis e um deles não está alugado, ou 2, ou 3, ou 4, você tem uma vacância muito menor do que 50%. Muito menor, porque você tem 1 sobre 50, né? Exato. 1 entre 50 estão vazios, e é muito menor do que 50%, né? Em imóveis, a diversificação também é muito importante, né? O 8º filtro que a gente olha é um filtro também meio subjetivo, não tão subjetivo quanto o filtro de boa gestora, né? Mas é o filtro de boa liquidez. A liquidez tem algumas maneiras de você analisar ela mais quantitativamente, né? Com números, mas FII que tem boa liquidez, os FIIs eles já têm uma liquidez naturalmente menor do que as ações, do que as grandes ações. Basicamente, o liquidez é quantas pessoas estão procurando esse FII para comprar e para vender. Se você não tem ninguém procurando para comprar e ninguém querendo vender, essa liquidez é bem baixa. Mas se você tem várias pessoas procurando
para vender os papéis que já tem, ou novas pessoas procurando para comprar, ou seja, o número de negociações em um dia é muito maior, né? E a gente procura FIIs que tenham um número de negociações maior porque a gente quer ter a capacidade de comprar o FII quando a gente quiser comprar e de vender o FII caso a gente queira vender. Quando você tem FIIs com muito pouca liquidez, muitas vezes você não consegue nem comprar o FII, porque não tem ninguém querendo vender. E daí entra assim, você seleciona, você gasta um tempão lá escolhendo o FII, daí esse FII justamente tem uma liquidez muito ruim, não tem ninguém querendo vender, não tem ninguém querendo comprar, e daí começa a ficar meio ruim assim de operar. Então os FIIs com uma liquidez melhor, eles são mais fáceis de você estar operando. Você pode procurar o número de negociações em um dia dos FIIs que você selecionar e aí ter uma ideia mais ou menos de qual que é a média, né? Tipo, entre os FIIs que são mais negociados e menos negociados, quanto que é um número razoável, e aí você consegue ter um critério melhor para decisão. E essa, na minha opinião, é uma das grandes vantagens dos FIIs. Porque quando você tem um imóvel físico, tipo, pensa assim, você tem uma casa num bairro X que tem 5 quartos, 3 jardins, 5 andares, sei lá, uma casa gigante. É muito difícil você conseguir vender essa casa. Então a liquidez desse patrimônio que está imobilizado num imóvel é muito baixa, porque você demora muito para transformar aquilo em dinheiro. E quando você tem um fundo imobiliário, essa facilidade de transformar o teu imóvel, né, que é um fundo imobiliário, a tua sala comercial, o teu prédio, em dinheiro é muito maior, porque você tem a negociação desses títulos direto na bolsa de valores, né? Então, essa, na minha opinião, é a grande vantagem dos FIIs, além de todas as outras que a gente já falou, né? Então, você recebe dividendos mensalmente, que é como se fosse um aluguel, você diversifica em vários imóveis, como o Luiz já falou, diversifica em várias regiões, etc. Isso é um problema do lado do imóvel, um problema muito grande, porque isso traz também o seguinte, a pessoa tem, sei lá, 5 milhões e ela tem 5 imóveis, então cada imóvel dela vale 1 milhão e ela diz, eu tenho um patrimônio de 5 milhões, eu tenho 5 imóveis de 1 milhão. Mas esses imóveis de 1 milhão, na verdade, ela acha que vale 1 milhão, mas o valor do imóvel é o quanto alguém pagar quando ela vender. Até lá, o valor desse imóvel é desconhecido. Você só vai saber o valor real na hora que você vender. E muitas vezes você precisa vender. E daí você tem um problema, que você... eu tenho imóvel de 1 milhão, mas na verdade você vai conseguir vender o imóvel por 600 mil. E aí é um choque de realidade para a pessoa muito desagradável, né? Porque ela, em tese, tinha 1 milhão, mas ela passa por uma situação em que ela precisa de liquidez, e daí, para forçar essa liquidez, ela baixa muito o preço. E daí a falta de liquidez leva ao problema do spread muito grande. Então, que é o preço, a diferença entre o preço da pessoa que quer comprar e a pessoa que quer vender. Daí fica muito grande e isso é muito ruim, né? O nono filtro que a gente olha é que a gente prefere que o FII não seja uma concessão para alguma empresa. Então, que não seja, por exemplo, o FII de agência bancária. Aí vai ser um FII que vai ter agências, por exemplo, só da Caixa Econômica Federal. E daí, normalmente, esse tipo de contrato, um contrato para 10 anos, 5 anos, 15 anos, quando acaba o contrato, o FII tem um problema. Quer dizer, o que ele faz daí? O cara precisa renovar o contrato, senão ele está ferrado. Ele precisa, de alguma maneira, ele precisa desenrolar um contrato com a empresa que tá negociando essa concessão. E isso gera um cabo de guerra de interesses das duas partes. E a gente evita participar desses fundos, claro que eu acredito que tenham bons fundos de agência bancária, mas para o meu perfil não é aquilo que eu busco, porque uma coisa que você tem que ter na sua cabeça é que você não é obrigado a nada. Você não tem que ter FII de nada. Você tem o FII que você quiser, então você escolhe o FII que você vai ter. Então esses filtros que a gente está passando aqui são os filtros que a gente usa e que a gente quer. Então, e no final, claro, depois de aplicar esse filtro, vão ter os FIIs que a gente quer investir. Mas os FIIs que você quer investir podem ser outros FIIs, você pode ter outros filtros. É só um exemplo da nossa metodologia. Então, na nossa cabeça, você concentrar os imóveis é uma concentração. Você peca na diversificação quando você concentra o ativo de um FII em um único tipo de imóvel, que são, por exemplo, agências bancárias de um único banco. A última coisa que a gente olha para selecionar os FIIs são quanto que o FII tem de despesa e quanto ele tem de receita. Idealmente, você quer que a receita seja muito maior do que a despesa. Então, se o fundo tem uma despesa muito grande, isso
é um mau indicativo, ou seja, se ele gasta quase 80%, 50% do que ele recebe de receita, é um sinal já meio luz amarela, assim, você tem que ficar um pouco mais ligado. Então agora a gente vai mostrar um site que você pode usar para aplicar alguns filtros, não são todos esses filtros que a gente vai mostrar aqui, mas eu acho que vale a pena dar uma fuçada lá, porque aí você consegue ver que tipo de coisa que você pode selecionar e reduzir drasticamente essa lista. Aí você vai ter, sei lá, 10, 15, 20 FIIs para olhar no detalhe, abrir, ler todas as informações mais detalhadamente. E a ideia de você investir em FIIs, como o Luiz falou, não é você escolher um único FII e aplicar todo o seu dinheiro em um único fundo. A ideia é você montar uma carteira de fundos, justamente para diversificação. Então, se você, sei lá, fizer todos esses filtros e chegar numa lista de 15, é um bom número, ou se chegar numa lista de 20, é um bom número também. Aí desses 20 você pode usar alguns critérios e ir tirando da sua lista. Por exemplo, esse fundo aqui tem uma taxa muito alta, esse eu não quero. Esse fundo tem uma vacância muito alta, esse eu não quero. Esse fundo aqui é um imóvel único, esse eu não quero. E aí você pode ir adaptando para ver no que você acredita ser um bom negócio de investimento no mercado imobiliário. E igual eu falei, você não tem que fazer nada, você tem que fazer aquilo que você quiser fazer. Então, assim, para de ficar olhando a revista online, de ficar indo atrás do melhor FII, os melhores FIIs para investir. Senta a bunda, faz o filtro, aplica o filtro, pensa um pouquinho, lê direitinho, que você com certeza vai tomar boas decisões. Então vamos lá, que a gente vai mostrar agora o site e aplicar alguns desses filtros na prática. Então o site que a gente vai usar é o FIIs.com.br, mas se você pesquisar FIIs no Google, o primeiro que aparece já é o FIIs.com.br. Aí aqui ele abre o site, super show de bola, tem zilhões de informações aqui, então tem um monte de FIIs já para você clicar e fuçar, todos eles aqui. Mas tem muitos FIIs, né? O que a gente vai usar justamente é que a gente vai tentar filtrar, diminuir essa lista, né? Que se não me engano são 234 FIIs no momento, mas a gente vai tentar dar uma diminuída e daí a gente vai aqui na lupa de FIIs, aqui a gente consegue aplicar alguns filtros. Beleza, estamos na lupa de FIIs. Se a gente não aplicar nenhum filtro, a gente tem 234 fundos, então daí fica meio difícil fazer uma análise, né? São muitos fundos. 234 fica difícil. Se você ler um balanço por semana, você vai levar 234 semanas para descobrir qual é o melhor fundo e até lá já vai ter mudado, provavelmente. Então vamos lá. O primeiro filtro que a gente aplica é... Patrimônio. Patrimônio líquido. Então vamos mudar o patrimônio aqui, maior que 1 bilhão. Então esse filtro aqui você pode colocar outro número se você quiser, não tem problema nenhum. 1 bilhão é só uma regrinha, linhas gerais que nós utilizamos, né? Nossa, já caiu para 26. Então já temos uma redução drástica aqui. A gente opta também por fundos que participam do IFIX. O IFIX é o índice de fundos, que é o equivalente ao índice Bovespa, só que da parte daí dos fundos imobiliários. Então aqui a gente consegue escolher com participação, então a gente vai tirar os fundos que não têm participação. Isso também é um critério que, se você quiser escolher diferente, você pode escolher. O próximo filtro que a gente vai aplicar aqui no tipo de FII, então a gente vai tirar aqueles fundos de papel que a gente falou, são CRIs, e tem uns fundos de fundos aqui, e a gente também vai tirar esses carinhas. E a gente falou que nós em particular, a gente não gosta dos fundos de setor bancário, de agência bancária, então a gente tira eles também, cai fora. Aplicar filtro, beleza, temos 14 FIIs. Só com esses 3 filtros você já diminuiu drasticamente a lista. E aí você pode brincar, tem número de negócios por mês, então você consegue, né, colocar um valor pensando na liquidez, número número de quanto foi o último rendimento. Aí embaixo já vai ter uma lista, né, que você pode ir comparando essas coisas. Número de negócios por mês aqui, então aparentemente todos os FIIs têm um número de negócio razoável. 7 mil talvez seja meio pouco, então talvez você possa tirar esse daqui. 7 mil também é meio pouco, e você pode tirar esse daqui. Pronto, você já tem menos 2 FIIs, já tem 12 FIIs. Aí, beleza, fiz a minha lista, fiz o filtro, o que eu faço agora? Compro esses 12 FIIs? Não. Você vai entrar em cada um deles, você vai ler as informações que tem, porque a gente ainda não acabou de aplicar o nosso filtro, né? Então vamos aqui nesse primeiro BRCR11.
Beleza, ele entrou aqui, então a gente sabe que o administrador é o BTG Pactual, beleza, é um banco grande, a gente sabe que é um bom administrador, ou tende a ser um bom administrador. Esse é um fundo de gestão ativa, isso a gente não falou, mas a gente também prefere fundos que operem com um mindset de renda, então que busquem ganhar dinheiro com aluguel, não com operações com imóveis, ou seja, compra e vende imóveis. A gente prefere os fundos que não fazem isso. Mas isso é um critério ainda mais subjetivo, porque isso não diz se o fundo é ruim ou não, é só um critério de escolha que a gente usa. Então aqui você tem o CNPJ do fundo e você pode se sentir tendido a pular as letrinhas miúdas, mas elas têm informações muito importantes. Essas informações aqui são muito legais. Então, nas notas aqui, isso aqui devia ser uma informação, devia estar aqui em cima, né? Mas ele fala que o fundo possui participação em 11 imóveis, legal, situados em São Paulo e Rio de Janeiro. Tem uma vacância de 14%, é uma vacância ok também. O que é uma vacância não ok? Putz, uma vacância de 35%, 40%, aí já é muito, né? Quase metade dos imóveis. Outras informações aqui importantes, interessantes, aqui vem as taxas. Isso aqui a gente não costuma olhar muito, mas algumas vezes, né? Em especial esse fundo aqui, por acaso, isso aqui salta um pouco aos olhos, porque ele tem uma taxa de administração de 0,25%, e ele tem 1,5% sobre o patrimônio líquido. Então isso aqui é uma taxa meio alta, é meio salgado, assim, 1,75%. É um pouco atípico para FIIs, mas isso aqui eu acredito que seja muito em função dessa renda de gestão ativa, que é, né, daí o gestor, ele é remunerado por essas operações de compra e venda que ele faz. Aqui tem o patrimônio líquido, 2,5 bilhões, é patrimônio líquido gigantesco, show. Dividend yield, isso aqui não te diz muito, né? O que te diz mesmo é a constância ou a consistência da distribuição dos dividendos, que isso você consegue ver em um gráfico aqui abaixo. Isso aqui é cotação. Cotação não é muito importante, né? Porque você vai fazendo várias compras ao longo do tempo. Então, se você quiser ver a estratégia detalhada, daí eu recomendo que você assista a aula. Lá a gente falou um pouco mais sobre essa nossa estratégia de investimentos. E você pode se assustar um pouco que teve uma variação muito grande, mas teve uma variação muito grande em todos os mercados, né? Então, não se assustem, não fiquem só focando no preço. É porque tudo teve essa variação aqui, né? A bolsa teve essa variação, os FIIs tiveram essa variação. Isso aqui, em função dessa situação de crise econômica que a gente está passando, realmente é esperado. E aqui para baixo a gente tem a distribuição. O DY é de Dividend Yield, que significa distribuição de dividendos. Então a gente vê que esse fundo aqui ele tem uma distribuição de dividendos bem constante, né? Na faixa de 0,5, 0,4, 0,5, 0,4. Então ele também passa no nosso filtro de consistência na distribuição de dividendos. Então beleza, a gente fez essa avaliação aqui. Eu participaria desse fundo aqui. Eu particularmente não participaria porque eu acho essa taxa de administração meio alta. Então eu não investiria nesse fundo aqui. Ele inclusive não faz parte da nossa carteira de FIIs. Aí fica a teu critério. Você pode ir olhando, fazendo uma análise mais detalhada de todos esses FIIs. Você pode olhar o demonstrativo financeiro do FII, aí você pode fazer um estudo mais detalhado, mas vamos combinar que analisar 14 já é muito mais fácil do que analisar 234. Então, acho que vai te ajudar bastante algumas dessas dicas. E claro, se você tiver outros critérios que você considera interessante, aí você pode fazer um filtro diferente, fazer uma análise diferente, e aí fica a teu critério como que você vai prosseguir, né? Mas claro, não compre um único FII e não compre tipo 30 FIIs, é muito, sabe? Escolha um número lá, sei lá, 10 FIIs, 15 FIIs, e aí você vai comprando eles mensalmente ou alternando a compra se você não tiver o valor para investir em todos eles, né? Pelo menos uma cota em cada. O que eu acho mais importante você tirar dessa aula ou desse vídeo que a gente fez é que você é capaz de criar os seus próprios filtros. Então, eu não quero CRIs, eu não quero participar de crédito porque eu quero participar do mercado de imóveis. Pô, isso é uma coisa que exige você entender a diferença de crédito para imóveis. Então, na minha concepção, se eu quero investir em crédito, eu vou para um CDB que tem lá a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Eu não quero estar correndo risco, participando do mercado de crédito, um risco que eu desconheço em uma classe de ativos que não tem alguma cobertura, seja o FGC ou o Tesouro Nacional, que ele tem a cobertura do próprio Tesouro. Né? É importante lembrar que os FIIs
são produtos de renda variável. Embora você tenha psicologicamente uma noção maior de segurança por ser um imóvel físico, por ser uma sala comercial, por ser um shopping, ainda continua sendo um produto de renda variável. Então é importante fazer essa diferenciação na hora de você montar a tua estratégia de investimento. Quanto do meu dinheiro eu vou colocar em FIIs? Vou colocar tudo? Vou colocar 5%? Quanto que é mais ou menos relevante? E isso a gente explicou detalhadamente em toda aquela série Carteira Minimalista. A gente explicou várias coisas por trás da nossa estratégia, que tipo de análise que a gente faz para montar uma estratégia de investimento com a nossa cara. Então, com as coisas que a gente acredita, com o tempo que a gente está disposto a gastar para administrar isso, com o apetite a risco que a gente tem, então se a gente tem uma tolerância a risco maior ou menor, e com todas essas outras coisas. Então, é claro, você pode ir mais a fundo nos seus filtros, nos seus estudos, olhando, como a Isa falou, os demonstrativos de resultado. Mas assim, você não precisa também se noiar muito com isso e ficar lendo, né, loucamente todos os demonstrativos do fundo, assim, linhas gerais. Você não precisa também ir tão fundo, porque você não ganha muito mais indo muito mais fundo. E o último ponto que eu queria salientar é que com esse movimento dos mercados agora, com tudo isso que aconteceu, essa situação de incerteza dos mercados, de crise financeira, todas essas avaliações, ou muitas delas, vão ficar muito distorcidas. Então, a minha recomendação, porque o FII, isso vale tanto para ações quanto para FIIs. Nos FIIs agora, o que está acontecendo é que eles não estão mais distribuindo os dividendos. Então, você vai usar esse filtro, você vai olhar no dividend yield lá, você vai ver que vai estar 0,5%, zero. Você vai falar, nossa, esse fundo é uma droga, né? É uma porcaria. Mas isso vai acontecer com vários FIIs, justamente por causa dessa situação. Então, nesse período atípico, a minha recomendação é olhar, fazer análise dos FIIs para antes desse período. E depois, no próximo balanço anual, na próxima divulgação anual, você volta a fazer essas avaliações daí conforme você precisar investir. Então, você precisa investir lá R$1.000, você vai lá e avalia e olha. Mas até lá, até o próximo balanço anual, eu acho que vai estar bem distorcidos esses valores e daí você vai realmente estragar todos os filtros. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe seu joinha aqui, que é muito importante pra gente, e mostre esse conteúdo pra alguém. Se inscreve aqui no canal, toda terça e quinta a gente tá tentando trazer um conteúdo super detalhado, explicando por trás como que a gente toma essas decisões, porque a gente quer que você seja capaz de tomar essas decisões por conta própria. Nos acompanhe também no Instagram, que a gente tá sempre colocando tudo em primeira mão por lá. Quando tiver aula nova, quando tiver vídeo novo, eu sempre aviso por lá. E acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida ou se você já investe em FIIs, deixa aqui nos comentários o que você tá achando. E se esse vídeo te ajudou, deixa aqui também que a gente vai adorar saber. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo. Tchau. Tchau, tchau.